Graça e paz, irmãos e irmãs, bom dia na paz do Senhor Jesus. Hoje, domingo, dia de escola dominical, mesmo à distância, nós estamos estudando a palavra do Senhor e tendo como base a lição do legado de fé da Em Marcha da Igreja Metodista. E nós estamos na lição 20, cujo tema é Sardes, lembrar e arrepender-se. Tem como base o texto da palavra do Senhor que está em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1 ao 3. Apocalipse 3, versículo 1 ao 3. Assim nos diz a palavra do Senhor, quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Amém, queridos? Aleluia. Eu creio que nós estamos vivendo esse tempo, o tempo onde o Senhor está falando à igreja de Apocalipse, está falando para nós hoje. E eu quero, junto com você nesta manhã, estarmos meditando nesta palavra da carta que foi endereçada à igreja em Sardes. Lembrar e se arrepender. Nós precisamos estar diante do Senhor constantemente, colocando a nossa vida, a nossa caminhada diante do Senhor, nos lembrando das promessas do Senhor, da palavra de Deus, e, se necessário for, nos arrepender das nossas atitudes, daquilo que nós temos feito. A palavra do Senhor, então, nos diz assim no estudo nesta manhã: além de pessoas que, por intermédio de suas experiências com Deus, pode nos inspirar na caminhada de fé e nos orientar como discípulos e discípulas de Jesus, há comunidades de fé que podem nos ensinar também. Com essa lição, a intenção é buscar inspiração na trajetória da igreja, de uma das igrejas do Apocalipse. O intuito é que ela nos ajude a pensar nossa igreja e como vivenciamos este importante espaço de fé e missão. Amém, queridos? Vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor. Eu creio que Deus vai falar no nosso coração nesta manhã. Senhor, nos colocamos na dispensação da Tua graça. Fala, Senhor, conosco, nos ensina através desse estudo, que a Tua palavra seja viva, seja eficaz para nós, como tem sido todos os dias. Nos instrui e, Senhor, nos exorta para a honra e glória do Teu nome. Amém, queridos? Glória a Deus. O livro de Apocalipse foi escrito às 7 igrejas da Ásia Menor. Nesta lição, é a igreja de Sardes que nos interessa, e é sobre a carta que ela recebeu que trataremos nesta manhã. No tempo em que foi escrito o livro de Apocalipse, Sardes vivia do saudosismo das glórias passadas. Essa é a primeira advertência de Deus para nós. Nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus fez, mas estarmos preparados para aquilo que Deus quer fazer e vai fazer através de nós. Lembrar daquilo que Deus fez nos traz a lembrança de que Deus esteve conosco em todo o tempo, mas estarmos preparados para o novo daquilo que o Senhor vai fazer é algo que nós temos que estar constantemente preparados. Segundo consta, a cidade foi invadida e destruída várias vezes pela falta de vigilância de seu povo, apesar das suas muralhas protetoras. Foi destruída no ano de 17 depois de Cristo por um forte terremoto e foi reconstruída pelo imperador Tibério. Foi por esta razão que a cidade passou a oferecer culto ao imperador com um templo dedicado exclusivamente a ele. Era em Sardes também que ficava a colônia judaica mais antiga
entre as cidades gregas. Destacamos alguns detalhes da carta enviada aos cristãos e cristãs da igreja em Sardes. A primeira é as palavras de Jesus: conheço as tuas obras. Cristo, ele se apresenta aqui como aquele que tudo vê, é mesmo? Deus nos conhece, Ele está com seus olhares sobre nós, Ele sabe daquilo que estamos até mesmo pensando, imagina aquilo que nós estamos fazendo. E ao relatar que não tenho achado íntegras as tuas obras, no versículo 2, revela seu olhar sobre a igreja. Apesar do distanciamento por parte do povo, ele sempre esteve próximo, observando suas ações, tendo então achado os membros da igreja em falta. Nesse exercício de olhar a igreja, denuncia o pecado da comunidade, uma imagem equivocada e soberba de si mesmo. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Queridos, constantemente precisamos, como igreja do Senhor, estar reavaliando a nossa caminhada. Não é o fato de estarmos fazendo algo em nome de Jesus que nós estamos no centro da vontade do Senhor. Isso é até perigoso. Nós termos sucesso naquilo que Deus não aprova ou reprova. Deveremos, como igreja, estar sempre constante em oração, em súplica, em intimidade do Senhor, colocando todos os nossos projetos, aquilo que nós queremos fazer, se está alinhado com o propósito do Senhor. Porque se não tiver, vai ser apenas um ativismo e o Senhor não vai aprovar aquilo que estivermos fazendo. A igreja em Sardes seguia os padrões dos habitantes da cidade, ao invés de seguir o padrão da palavra, a orientação de Deus. Eles andavam segundo a vontade dos homens, olhava o passado e descuidava do presente. Esse é um grande perigo que nós, como igreja, podemos incorrer. Estar sempre olhando para trás, ao invés de olharmos para aquilo que Deus quer fazer através de nós. E por isso, essa igreja se esfriou na fé, desanimou e deixou de ser vigilante. Na carta, recebe um conselho de como recuperar o vigor do passado. Deus, quando Ele nos exorta, Ele sempre nos mostra o caminho, nos mostra a direção daquilo que nós podemos e devemos fazer para estarmos no centro da vontade do Senhor. Aqui, a palavra do Senhor endereçada a Sardes está no versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Amados, é importante nós guardarmos na mente e no coração a palavra do Senhor. Deus tem falado conosco, mas não basta simplesmente ouvir. Nós precisamos, além de nos arrependermos, nós precisamos sim colocar a nossa vida diante do Senhor e caminharmos na direção do Senhor. A orientação é que pensasse no passado, recordando a alegria advinda da fé, o mover de Deus em suas vidas, e a partir dessa lembrança se renovasse no vigor de se voltarem para Deus. Queridos, nem toda a igreja cedeu. A igreja em Sardes, apesar das suas fragilidades, ela possuía membros que se mantiveram firmes, se tornando assim modelos de uma vida de santidade, que seriam recompensados por não cederem às tentações do presente século. Deus não estava preocupado apenas em evidenciar as fragilidades, mas também aquilo que a comunidade tinha de bom. O Senhor, quando olha para nós, Ele sempre vê em nós a sua imagem e semelhança, e Ele espera que nós reflitamos o que Ele planejou para nós. E somos corrigidos diariamente pelo Senhor, graças a Deus por isso, porque nós temos um Pai que nos corrige, nos orienta, nos mostra o caminho de volta se nós estivermos saindo. Esse é o desejo do coração de um Pai amoroso para as nossas vidas enquanto filhos e igreja do Senhor. A igreja em Sardes, ela foi reprovada na inteireza das suas obras, ou seja, não estava trabalhando da maneira como poderia e deveria. Ou seja, queridos, nós não seremos avaliados por aquilo que fizemos, mas por aquilo que poderíamos ter feito.
Se ouvíssemos ao Senhor, se estivéssemos no centro da vontade do Senhor, estaríamos fazendo melhor. Entenda que essa palavra foi endereçada a uma igreja que trabalhava. Ela não era ociosa, ela não deixava de fazer, mas ela não estava produzindo como o Senhor esperava, no centro da vontade do Senhor. Todas as vezes que nós fazemos isso, queridos, aquilo que nós fazemos glorifica o Senhor, exalta o nome do Senhor. Quando estamos no centro da vontade dele, tudo que nós fazemos, o trabalho das nossas mãos são bem-sucedidas e aprovada no céu. E aqui então a igreja de Sardes estava sendo reprovada naquilo que eles estavam fazendo. A igreja não se encontrava inteiramente enganjada no projeto divino, mesmo tendo a aparência de uma igreja viva e relevante. Esse é o perigo, querido, termos a aparência de, mas não sermos aquilo que o céu espera de nós. Um olhar mais aprofundado denunciava sua morte e a fragilidade das suas obras. Foi este o olhar de Deus. Nós podemos enganar a qualquer um ou termos a aparência de algo que está tendo sucesso, mas o olhar do Senhor está olhando para nós. Ele tem sempre este olhar crítico, sim, mas na intenção de nos colocar no centro da sua vontade e que sejamos uma igreja madura. O salmista já dizia que ninguém pode se esconder de Deus, lá no Salmo 139. Isso é um grave defeito que nós podemos ter, achar que nós estamos enganando a Deus. Nós não podemos nos esconder dele. Ter a consciência de que ele nos observa constantemente. Provérbios, no capítulo 15, versículo 3. Pode servir para trazer conforto, na certeza de que estamos sempre guardados e guardadas pelo Senhor, mas também deve gerar um temor maior no nosso coração. Sempre pensando, estamos fazendo aquilo que o Senhor espera de nós como igreja do Senhor Jesus? Essa é a pergunta que deve permear a nossa caminhada na presença do Senhor. A igreja em Sardes estava morrendo por não enxergar isso. Deus nos chama para sermos santos e santas, assim como ele é. Está lá em 1 Pedro 1, versículo 15 e 16. E andarmos em espírito. Gálatas 5,16. Ao olhar para nós, deseja nos encontrar fiéis a ele. Aquela igreja morria também por viver um saudosismo que a paralisava ou diminuía a sua atividade no presente. Assim como Sardes, as igrejas de hoje costumam se acomodar na vida cristã e no trabalho missionário. Servimos menos, congregamos menos, oramos menos, evangelizamos menos, ajudamos menos a quem necessita e estudamos menos a palavra. A igreja que depois de um tempo maravilhoso passa por divisões, perdem membros e por ficarem aprisionadas no passado, não consegue avançar no presente. É preciso reagir, é tempo de reagirmos, é tempo de nós avaliarmos a nossa caminhada cristã. Aliás, em todo o tempo. Será, queridos, que estamos fazendo aquilo que o Senhor espera de nós? Um outro risco é pensar mais do que convém sobre nós mesmos. Uma igreja abarrotada nos cultos não é sinônimo de uma comunidade que esteja inteira e viva na obra missionária que Jesus nos apresenta. É preciso sempre ter cuidado para não entrar nesta soberba e nos perdermos no exercício de diminuir para que Cristo e seu amor apareçam. O ativismo pode nos colocar na soberba, acharmos que nós somos maiores do que o Senhor ou que nós não precisamos da obra do Espírito Santo. Precisamos, em humildade, colocar a nossa vida, a nossa igreja, o que nós estamos fazendo diante do Senhor, pedindo a aprovação dele para que ele venha estar conosco. Porque se assim não fizermos, nós vamos estar até fazendo algo, mas vai acabar nos cansando e não tendo frutos, que é o que o Senhor espera de nós. E como consequência, passamos por um período de esfriamento. O esfriamento da igreja de Sardes se deu por ela se permitir influenciar e contaminar, e se deixar contaminar pela sociedade vigente no decorrer do tempo. Esse é um desafio para a igreja de hoje.
Em uma sociedade preocupada com a autossatisfação, envolver-se com dificuldades do próximo, tornando-se exaustivo, cansativo. Não podemos cair nessa tentação. Somos uma comunidade a serviço do povo, a serviço das pessoas. Quando Deus se manifesta e nos exorta, Ele o faz com a intenção de nos ensinar e assim gerar arrependimento e transformação. Apocalipse no capítulo 3. Um dos conselhos dado para Sardes é guardar o que receberam e ouviram, isto é, se apropriar dos princípios da fé, guardar a palavra praticando. Olha que interessante, fundamento, que é a palavra, fé e colocar em prática. Não pode ser uma coisa só, tem que haver as três coisas. Isso dentro do centro da vontade do Senhor. Precisamos viver o tempo presente, em vigilância e disposição para servir, tendo como base não as filosofias deste mundo, desse tempo presente, mas a palavra de Deus que é eterna e que jamais perece ou acaba. Só assim chegaremos ao futuro que Deus quer para nós. Se a igreja de Sardes tinha dificuldade, ela tinha também pessoas que se mantinham fiéis a Jesus. Graças a Deus, queridos. Uns se esfriam, mas não todos. Que você, como servo do Senhor, não esteja se esfriando nesse tempo de pandemia, mas esteja sempre colocando a sua vida, a sua caminhada com o Senhor, diante do Senhor, em oração e súplica. Assim fazendo, o Senhor vai renovar a sua fé, renovar as suas forças para continuarmos no projeto de Deus. Toda igreja passa por dificuldades, mas sempre há pessoas que se mantêm firmes e fiéis. Por sua fidelidade, são instrumentos de salvação e santidade para todo o corpo de Cristo. Quero concluir esta lição dizendo que, ao advertir a comunidade de Sardes sobre a sua conduta errada, Jesus tinha a intenção de levá-la ao arrependimento sincero, a fim de que voltasse a ser uma igreja viva e atuante, onde ele pudesse se fazer presente. Há muitas situações que tendem a enfraquecer e desanimar a igreja. Por isso, uma autoavaliação sincera é uma ferramenta de ajuda neste processo de renovação. Sardes vivia de aparência, demonstrava ser o que de fato não era, mas descobriu que há perdão em Deus para apagar o pecado e renovar o vigor. Uma pergunta que deve ficar para nós, queridos, é em que área nós, como igreja do Senhor, precisamos melhorar a nossa atuação missionária e o nosso testemunho cristão. Eu quero te convidar nesta manhã a orarmos, a buscarmos a presença e a direção do Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra de advertência, e nós como igreja queremos sempre estar no centro da tua vontade. Nos ensina a caminhar, Senhor, a fazer aquilo que está no teu coração, e perdoa-nos, Senhor, se estamos falhando neste propósito. Obrigado, Senhor, porque tu és um Pai amoroso que está sempre disposto a nos ensinar e nos trazer de volta para o teu caminho. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.